Doutora Mara Valverde, ela que é viúva do Eduardo Valverde, né? E é turismóloga, conhece muito a questão de turismo também. E ela é minha colega há uns 30 anos, 20 e poucos anos da Assembleia Legislativa, nós fomos colegas. Eu fui funcionário lá, não sou mais, mas é minha colega, né? Olha a idade dela. Senão que ela tem mais, ela tem jeito de menina assim, mas ela tem mais, tem 20 e poucos anos, né? 20 e poucos anos. Eu quero também agradecer aqui uma figura simbólica, já que nós estamos assim, numa grande família, agradecer aqui. Há muitos anos que eu queria fazer essa gratidão, eu vou fazer agora, que é uma figura que muitas vezes não tem o reconhecimento das autoridades, mas tem da sociedade. Eu queria fazer uma coisa aqui especial que me deu no coração. Vem aqui receber uma homenagem à bailarina da praça, a mais simbólica mulher do povo de Rondônia. Bailarina da praça, mulher do povo de Rondônia. Vem aqui para receber um abraço aqui, o reconhecimento pelo trabalho que ela faz. A bailarina da praça é uma mulher do povo. Há muito tempo que eu queria fazer isso. Quero te abraçar aqui e te dar todo o meu reconhecimento em nome da revista Cultura, por tudo que você faz pela alegria, pelo lazer, pela cultura do povo de Rondônia. A bailarina da praça, né? Quero dar um exemplar da revista. Depois você vai ganhar um prêmio Ecoturismo também, viu? Por tudo que você faz aqui. Nós vamos dar o prêmio Ecoturismo para você e vamos encaminhar o prêmio Ecoturismo 2014 de inclusão e responsabilidade social. Ela merece ou não merece? Uma salva de palmas da bailarina da praça. Eu acredito que quem merece mesmo são vocês, porque o sorriso que vocês me dão me dá muita alegria, me dá ânimo. Às vezes, quando nós estou dançando, nos perguntam uma preocupação. E isso é uma coisa importante se você olhar para cada pessoa que está ao seu redor. E quando você não vê mais o que aconteceu, você subiu. E isso traz, sabe, que o ânimo de você lutar pelos seus ideais. Tá? Eu agradeço a Deus e a todos vocês por existirem minha vida. Obrigado. Bailarina da Praça, Prêmio Ecoturismo 2014. Depois nós vamos mandar para ela o troféu. Mas é um reconhecimento que há anos, viu, Luiz? Eu queria fazer e agora chegou a oportunidade. Bom, depois das homenagens, nós vamos passar a palavra agora para o nosso conferencista. Desculpe, mas é que é desse jeitinho, meu jeitinho amazônico do Dr. Gustavo Chianca. O Gustavo Chianca é uma celebridade. É um homem que conhece muito, já morou em Paris, já morou em vários países da Europa. É um PhD em agricultura, em agronomia, meio ambiente, conhece muito. É uma das maiores autoridades mundiais em questões de meio ambiente, clima e agricultura. E representa uma entidade que é um marco mundial, que é a FAO, que é a Organização da Agricultura no mundo todo, com sede em Roma, cujo presidente é o nosso amigo José Graziano, brasileiro, que está conduzindo esse cargo tão importante, que já recebeu o Prêmio Ecoturismo em 2011. E o Gustavo nos brinda pela segunda vez, vindo a Rondônia para mostrar o seu conhecimento e dizer da importância que é também. Eu gostaria também, nessa primeira mesa, de chamar para compor os debates, viu? Vamos para uma cadeira a mais, o Dr. Nobel Aires de Moura também. Dr. Nobel, por favor, venha compor essa mesa aqui de debate, puxar mais uma cadeira aqui. Uma salva de palmas para o meu amigo, ex-deputado federal, Nobel Aires de Moura, que é uma grande figura, é médico e é irmão também do Confúcio Moura, nosso amigo. Me honra muito, Dr. Nobel, que você esteja aqui conosco. Dr. Nobel vai compor essa mesa de debates. Por favor. Por favor. Muito obrigado. Agora, Chianca, Gustavo Chianca, a palavra é sua. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar a mesa em nome e agradecer, né, o convite, cumprimentar a mesa em nome do Dr. Hércules Góes e agradecer o convite por estarmos aqui pela segunda vez. A FAO é uma organização do Sistema das Nações Unidas, uma organização especializada em agricultura e alimentação. E somos parceiros do evento, do fórum, né, e do seminário que já ocorre pela 13ª edição. E tivemos aqui 2 vezes a honra de estar aqui pela segunda vez. E quero dizer, agradecer muito em nome da FAO o nosso convite
e dizer que o nosso diretor-geral, pela primeira vez as Nações Unidas teve um organismo do sistema das Nações Unidas, teve um brasileiro eleito, que o Dr. Hércules já falou, que foi o Dr. José Graziano da Silva. Então, em nome do Dr. Graziano da Silva, que foi convidado para o evento, mas infelizmente está tendo, nesse momento, na FAO, a sede da FAO em Roma, junto com a Organização Mundial da Saúde, que é outra organização, a OMS, que é outra organização do Sistema das Nações Unidas em Saúde, a segunda Conferência Mundial sobre Nutrição. E ele está presidindo, junto com a senhora Kim, uma chinesa, que é a presidente da Organização Mundial da Saúde, e o secretário-geral das Nações Unidas, a abertura nesse momento, em Roma, dessa conferência. Então não pôde estar aqui, mas deixou um grande abraço a todos, em especial ao Hércules, por o ter convidado, né? E gostaria de estar aqui presente. Então, enviou esse grande abraço. O tema que nós vamos, além do Hércules exagerar um pouco, não é? Na apresentação, eu vou te tomar a liberdade, não é? E dizer que exagerou um pouco na apresentação, não é? E a gente fica um pouco constrangido, somos amigos, não é? Mas o tema do seminário é um tema muito importante. É um tema que está hoje na pauta das discussões mundiais. E todo ano a Organização das Nações Unidas tira um tema que deve ser discutido no mundo, como o tema do Ano Internacional. O ano passado, sobre a alimentação, nós tivemos o Ano Internacional da Quinoa. Tivemos aqui o representante do Peru. A quinoa é um alimento muito importante para os países indianos, para a agricultura. E esse ano, o ano de 2014, foi eleito na Assembleia Nacional, na Assembleia Mundial das Nações Unidas, o Ano Internacional da Agricultura Familiar. Por não ser um tema da agricultura, o secretário-geral das Nações Unidas colocou esse tema como um tema de responsabilidade da FAO, a nossa organização, de trabalhar esse tema no mundo. Então nós vamos fazer aqui, falar que esse ano está acabando, então a importância da agricultura familiar para o mundo e, claro, as mudanças climáticas, não é? E daqui eu vou fazer uma apresentação em que eu vou pedir uma parte, porque nós trabalhamos com alimentação. Então, esse ano, todo ano, na primeira semana de outubro, nós lançamos o Mapa Mundial da Alimentação. Ou seja, nós temos um sistema estatístico que monitora todos os países do mundo sobre a situação alimentar desses países. E, bom, já foi divulgado, mas a FAO divulgou sobre a América Latina. Nós temos uma boa informação para o mundo e para a América Latina. Bom, o Ano Internacional da Agricultura Familiar e Mudanças Climáticas, né? Foi um ano, como eu já havia dito, não é? Foi tirado já desde 2009, são 2 anos ou antes, muito tempo antes, já é tirado os temas que podem ser discutidos no mundo inteiro. Então, a Filipinas, que foi um país que faz parte dos países das Nações Unidas, lançou em 2011 uma proposta na 37ª edição da Assembleia das Nações Unidas para que o tema da agricultura familiar fosse um tema considerado importante para ser um ano, né? Foi aprovado na Assembleia Geral. E o tema da agricultura familiar, por quê? O que significa para a FAO agricultura familiar? É a atividade agrícola realizada por pequenos proprietários rurais, tendo como mão de obra essencialmente o núcleo familiar. Aqui temos uma foto, não é, da agricultura familiar e algumas informações importantes para os senhores e senhoras, né? A agricultura familiar hoje é onde tem a maior quantidade de pessoas trabalhando. São 500 milhões de explorações familiares no mundo inteiro, não é? Quase 98%, não no Brasil, mas no mundo, de todas as das explorações agrícolas pertencem a pequenos agricultores familiares. Então, daí, devido à importância que nós trabalhamos sobre alimentação dessa agricultura. A agricultura familiar é responsável de pelo menos 50% da produção agrícola no mundo.
O Ano Internacional da Agricultura Familiar, em 2014, então, ela visa aumentar a visibilidade da agricultura familiar, dos pequenos agricultores e falar dessa importância. E ressaltar a importância dela, como a erradicação da fome, a provisão de segurança alimentar e nutricional e principalmente a proteção do meio ambiente. Ela quer promover e promoveu durante o ano de 2014 vários seminários no mundo inteiro, nas suas organizações, e para que se ressaltar a importância dessa agricultura familiar. Então aí, com os objetivos de apoiar a formulação de políticas que promovam a agricultura familiar sustentável, aumentar o conhecimento e a comunicação e cientização pública, obter melhor entendimento das necessidades e potenciais e restrições da agricultura familiar, criar sinergias para a sustentabilidade. Esses foram os temas importantes que se foram discutidos ao longo desse ano, e o Brasil participou, porque criou um fórum do Ano Internacional da Agricultura Familiar com a sociedade civil, o governo e várias instituições que estiveram presentes a ela. No entanto, a gente vai falar também dos desafios hoje presentes no mundo e o porquê da agricultura familiar. Os desafios presentes hoje no mundo é a maior questão, é a fome no mundo, mudanças climáticas, escassez de água, alta volatilidade dos preços de alimentos e o crescimento da população mundial. Esses são os grandes desafios que a gente vai chegar em 2050 numa situação aí que a gente vai olhar em função dos gráficos. Está aqui meu colega Luiz, nós trabalhamos juntos numa atividade junto com a Embrapa que se chamam, e outras instituições, que se chama os Desafios 2050. Né? E há 2, 3 anos, já terceiro ou quarto ano, que lançamos conjuntamente um seminário e um dia de discussão sobre esses desafios. Sobre a fome no mundo. Né? Ainda existem 5 milhões de pessoas que passam fome no mundo. Isso significa 1 em cada 9 pessoas, 1 em cada 4 na África. A África é o país hoje, é a região no mundo onde se tem mais situação de insegurança alimentar crônica, né, no mundo. Né? Então, é uma base estatística em que verifica a situação alimentar de todo, ano a ano, de cada país. Eu não sei aqui onde a gente aparece aqui, só para a gente ver aqui, só no mundo, né? Entre 90 e 92, nós tínhamos 1 bilhão de pessoas com fome no mundo, tá? Em situação de insegurança alimentar, o que significava 18,7% da população mundial. Hoje, entre 2012 e 2014, nós estamos com 805 milhões, ou seja, a situação de insegurança alimentar no mundo, a Organização Mundial a Organização das Nações Unidas lançou os desafios do milênio. São 8 desafios do milênio. O primeiro dele era erradicar a fome em 50% desde 99, quando foi lançado, até 2015. E não se chegou a tanto, mas já se baixou a 805 milhões. Na América Latina, se chegou tinha 68 milhões e foi uma das regiões que teve o maior índice de diminuição da fome no mundo. Baixou para 37. Aqui, isso é muito importante, vamos aqui ver a prevalência da subalimentação entre 90 e 92 na América Latina. Isso aqui é a linha de 5%. As Organizações das Nações Unidas e a FAO consideram que os países que têm uma situação de insegurança alimentar abaixo de 5%, é difícil, depois dos 5%, você conseguir entender o porquê dessa situação de insegurança alimentar, que é essa linha verde aqui. Tá? Então, considera que o país que baixou de 5% de sua população em segurança alimentar é um país que está estável na sua situação. Então, na América Latina, entre 90 e 92, nós tínhamos só 2 países, que eu não consigo ver aqui, é a Argentina, tá? E Barbados. O resto estava aqui é Haiti, tá? Haiti e Nicarágua.
e aqui é o dado mais importante que eu trago, entre 2012 e 2014. Uma boa notícia, não é? Continua o OIT aqui em cima, mas se a gente pega a maior parte dos países já desceram entre os 20% e os 5%, e de 2 países entraram 8 países na situação da insegurança alimentar no mundo. Entre eles o Brasil. Ó. Não é? Então, nós baixamos muito o índice de insegurança alimentar. Na América Latina, a gente diz, mas por quê? Não é? Então, a gente pode dizer, houve um compromisso político em todos os níveis. Não é? Em 2005, foi a primeira a se comprometer, foi a primeira região do mundo a se comprometer a erradicar a fome. Envolvimento de diversos atores, governo, legislativos, organizações da sociedade civil, organizações não governamentais, setor privado e acadêmico, combinação bem sucedida entre esse crescimento econômico e políticas sociais. Então essas foram as causas que fizeram a diminuição da insegurança alimentar na nossa região. No Brasil, esse ano, nós resolvemos, porque foi a partir desse ano que nós fizemos um estudo, além do estudo da FAO Mundial, nós fizemos no Brasil um estudo específico sobre o Brasil, querendo entender, e fizemos um relatório, que está no nosso site, à disposição de todos. Eu não trouxe exemplares por escrito, mas no final tem lá o nosso site, vocês podem pegar esse relatório de forma eletrônica. Não é? Apresentar um balanço da década de implementação de políticas de segurança alimentar e nutricional no Brasil, não é? E da relação progressiva do direito humano à alimentação, e discutir a experiência brasileira e discutir as agendas emergentes de segurança alimentar e nutricional no Brasil. Nós trabalhamos sobre 6 dimensões: produção de alimentos, disponibilidade de alimentos, renda, acesso e gastos com alimentação, acesso à alimentação adequada, saúde, acesso a serviços de saúde e educação. Trabalhamos sobre esses três objetivos aí. Eu vou dar só alguns dados. Então, a segurança alimentar no Brasil, né, quando se falou muito de segurança alimentar, tem alguns antecedentes, que a gente pode falar de muitos, desde Joaquim Nabuco, Josué de Castro, Betinho na campanha contra a fome, né? O primeiro CONSEA, que foi o Conselho Nacional de Segurança Alimentar nos anos 90, né? E depois de 2003, nós tivemos a reconstituição do CONSEA como um conselho hoje na lei brasileira. Ele foi reconstituído em 2003, é um Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Nós tivemos o Fome Zero, o programa Fome Zero, uma estratégia que era intersetorial e integrada com 19 ministérios. Já em 2003, nós tivemos a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, foi uma lei votada no Congresso, que institui o Sistema Nacional de Segurança Alimentar. Em 2010, nós tivemos uma política também voltada já no Congresso, que foi a Política Nacional de Segurança Alimentar, uma emenda constitucional no Brasil, que é um país muito avançado para as Nações Unidas em relação a esse tema, e um dos que fez muitos avanços, foi um que fez diminuir a situação da insegurança alimentar na América Latina, que foi ter a alimentação como um direito humano. Nós temos direitos humanos e a alimentação é um deles. Tivemos já em 2011 o Plano Brasil Sem Miséria e o Plano Nacional de Segurança Alimentar. E aqui, só para a gente ter uma ideia, é o mapa da fome no mundo. A gente mostrou aí na América Latina, né? Quanto mais vermelhinho, mais insegurança alimentar é o país, acima de 50% a 70%. Né? O Brasil estava dessa cor aqui, ó, a cor da China até 2005. De 2005 em diante, ele passou a estar com menos de 5% em sua situação de insegurança alimentar. Então, nós temos a honra, né, desse ano, que a gente faz todo ano o segmento, mas nós fizemos os 10 anos e pudemos constatar já em 2005, esse mapa é novo, saiu tem um mês, que o Brasil saiu da linha de insegurança alimentar. Falando nisso, nós podemos falar aqui do índice de Gini. O índice de Gini é o que mede a renda. Então, essa renda tem
tem melhorado. Nós podemos dar aqui alguns exemplos que foram a prevalência, está no relatório, tá? A metodologia utilizada, a prevalência da desnutrição aguda, peso esperado, né? Peso abaixo do esperado para a idade em crianças menores de 5 anos. Entre 92, acho que aqui é 92, 96, 2006, no Brasil, então nós tínhamos 4,2% de crianças abaixo do peso com 5 anos, caímos para 1,8%. Nós tínhamos, entre os mais pobres, era 9,2%, caiu para 3,7%. E entre os mais ricos, era 1,6%, caiu para 1,2%. Eu vou só aqui andar rápido. Então, nós tivemos para isso, dentro do Brasil, política do salário mínimo, gastos públicos com políticas sociais, programa Bolsa Família, tudo isso foram, como eu vou dizer, boas práticas utilizadas pelo governo brasileiro, os estados, os municípios, para se baixar esse índice de insegurança alimentar. Né? O caso de brasileiro se destaca porque foi uma prioridade do Estado, perspectiva dos direitos humanos à alimentação, tem todas essas questões que estão aqui, que eu não vou ler todas para não ficar monótono. Né? Nós falamos também o primeiro problema era a fome, e o segundo, claro, são as mudanças climáticas. Né? Problema do aquecimento global, perda de biodiversidade, aumento da incidência de desastres naturais, ciclos de chuvas alterados, isso tudo que nós já estávamos falando, já desde o início do seminário já foi dado. Né? Esses parte das chuvas e desse ciclo. Alteração do mapa agrícola, ou seja, com aquecimento, com a diminuição de chuvas, a alteração do mapa agrícola também, em alguns lugares se plantava feijão, tem que se plantar em outros lugares, onde se plantava café também diminui, né? E com isso os ciclos de plantio também se alteram. Esses são alguns também dos desafios. Nós falamos de outro desafio, que é a escassez de água. A água doce no mundo está em escassez, 70%, isso é importante. São dados ainda a se discutir, não é, com o Brasil em São Paulo, por ser um estado muito importante, não é? A escassez de água virou um tema do momento, e esses dados aqui estão se discutindo mais, não é? Mas 70% da água doce utilizada para consumo humano é empregada na agricultura. 1 bilhão ou seja, nós temos que trabalhar cada vez mais para a agricultura ser irrigada, porque é importante. Se a gente for olhar no mapa do mundo, só existem 13% de terras irrigadas no mundo, que estão com irrigação, e produzem 50% dos alimentos. Então aí nós temos uma dificuldade, nós temos que gastar menos água, mas ao mesmo tempo a irrigação é importante para a agricultura, para se produzir alimentos, né, para um mundo em crescimento. Né? 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água para consumo, e 2 bilhões vivem sem saneamento básico. Então esses são os nossos desafios atuais. Né? Volatilidade de preços, o que é isso? São preços que a gente não... O preço da agricultura, para o pequeno agricultor, o grande agricultor familiar, você não tem um preço. Se você sabe que o preço está alto, você já sabe quem vai comprar ou quem vai vender, sabe que aquele preço tem aquele negócio, tem aquele valor. Né? Aqui não. Um dia está alto, um dia está baixo, então isso aqui é a volatilidade, ou seja, ninguém consegue se planejar, desde o gestor público, a empresa e ao agricultor familiar. É a volatilidade hoje da maior parte das commodities agrícolas no mundo. E o crescimento da população mundial. Né? Nós estamos aqui, ó, isso aqui é a população mundial, tá? Total. 2050, a expectativa é ter entre 9 e 10 bilhões de pessoas no mundo. Né? Nós estamos hoje aqui, ó, em torno de 7 bilhões. Nós ainda temos 3 bilhões, ou seja, quase metade do que é hoje, a gente ainda vai crescer. Nós vamos crescer, olha só, em pouquíssimo tempo. Olha aqui já foi os anos 60 para cá, olha, mais do que triplica a população mundial até 2050. Então, nós vamos precisar produzir mais, produzir de forma eficiente e durável. Né? E durável. E aqui estão minhas considerações finais nessa discussão. Né?
o mundo tem recursos e tecnologias para erradicar a fome e atingir um desenvolvimento sustentável a longo prazo para todos, apesar das mudanças climáticas e dos riscos ambientais. Isso é importante a gente ter isso como em mente. É necessária a mobilização de política para construir as instituições necessárias para assegurar que as decisões chaves de investimento e políticas para erradicar a fome sejam tomadas e implementadas efetivamente. Um dado que a FAO sempre fala, e isso é importante, que não é só produzir alimentos. Hoje, se nós pegássemos aquele dado que eu falei, nós temos 805 milhões de pessoas com fome no mundo, em situação de insegurança alimentar. O mundo hoje produz alimentos suficientes para alimentar toda essa população. Só nos cálculos que existem